Oração a toda hora. Momento devocional. Pai nosso que estás no céu, honra, glória e louvor ao teu santo nome. O Senhor que está acima das estrelas, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, El Shaddai, a testemunha fiel, o nosso Salvador, nosso guia, nosso tudo, nosso Deus, nossa rocha, nossa fortaleza, nosso alto retiro, nossa bandeira da vitória, nosso pastor. Enfim, Senhor, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, digno de honra, de glória e de adoração, meu Pai. Aqui estou mais uma madrugada diante da Tua face, um momento de oração, te pedindo em favor de todas as pessoas que acompanham, que oram comigo, que testificam do Teu nome, que acreditam em Ti, que acreditam em Suas promessas, na palavra de Teu Filho amado Jesus. Enfim, meu Deus, escuta a minha oração e abençoa todos que estão acompanhando este momento tão precioso em suas vidas. Te adoro hoje e para sempre. Graças a Deus, estamos mais uma vez na presença do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Hoje, dia 18 de novembro de 2025, como Jesus é mencionado nas cartas de Paulo, hoje com a carta a Tito, a terceira carta pastoral. Na carta de Tito, Jesus é identificado como a figura central da fé cristã, sendo o Messias, o Salvador divino e a esperança para a vida eterna. Contra os falsos mestres que não são sadios na doutrina e nem na vida da igreja, bendito seja o nome do Senhor. Nosso versículo de ouro diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Olha que coisa séria, né? Muito forte. Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração, pois ele é enganoso. A gente nem sempre faz aquilo que é justo, que é certo. Nosso coração ele pode ser o centro dos maus pensamentos, que a Bíblia chama de pensamentos de ódio, pensamentos de desejos carnais, né? Pensamento de vingança. Então, tem muita coisa errada que o nosso coração pode pensar e levar o nosso corpo a praticar. Nossa leitura diz assim: verdades inquestionáveis. A leitura da carta a Tito nos revela como era a comunidade cristã nos inícios. Esse retrato cotidiano da igreja é significativo para o modo como vivemos a nossa vida cotidiana agora. Primeiramente, vemos que a comunidade dirigida por Tito era composta por idosos, jovens, mulheres e homens de todas as proveniências. A comunidade cristã de Tito não era monocromática e homogênea. Não era uma seita formada somente de uma classe de pessoas. Pessoas livres, escravas, judeus, tudo fazia parte. Gregos. A comunidade cristã desde o início, sempre teve lugar para o contraste. E, ao mesmo tempo, sempre foi um lugar de acolhida em vista à unidade. Então,
Quando Jesus veio buscar e salvar, ele veio buscar e salvar todos. Agora, nem todos o aceitam, nem todos aceitam o seu convite, nem todos se humilham aos seus pés. As recomendações morais de Paulo para a comunidade cristã são simples e quase banais, ou comuns, né? Revelam, porém, que a vida cristã é feita do cotidiano. Cuidado da casa, do marido, educação dos filhos, amor entre esposo e esposa, moderação para os jovens e ser irrepreensível na palavra e admirável a atualidade disso tudo para nós significa santidade. Deve ser vivida no cotidiano e vivido com santidade nosso cotidiano. É muito importante que a gente busque fazer sempre o que agrada a Deus, mesmo que nem sempre consigamos fazer justamente como Ele gostaria que fosse. Fiel é a palavra, é isto, quero que deveras afirmes para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entre entre questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao herege, depois de uma outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito capítulo 3, verso 8 e a 11. Essa é uma coisa muito séria para as pessoas que vivem em contenda, que vivem com questionamentos, que nunca estão satisfeitos. Foi uma luta para Paulo levar a palavra, uma vez que, por ele não ter sido apóstolo igual aos outros que seguiram os 3 anos com Jesus, ele é chamado de abortivo, né? E ele foi uma escolha pessoal de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz para Ananias: ele é um vaso escolhido para mim. E olha que se Jesus não tivesse tirado Saulo do caminho e colocado ele para pregar o evangelho, teria morrido muita gente. Porque Saulo tinha o sangue nos olhos, como diz, em relação à questão religiosa. Ele era fariseu, mas daqueles que agia pela severidade da lei e não tinha misericórdia. Ele agia de forma a querer zelar pela lei, mesmo que por isso tivesse que matar. Ele, até no capítulo 8 de Atos, que ele respira violência, né? Quando ele sai prendendo, batendo e levando para a prisão as pessoas e muitas das vezes matando aqueles que resistiam ao evangelho. Diz a leitura: Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos e dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, do nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha a palavra de novo, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução,
nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro na casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os maldizentes. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam as casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito capítulo 1, verso 1 a 13, 15 a 16. Olha que palavra dura, né? Palavra que vai bem mesmo no âmago daqueles que vivem contendendo, daqueles que vivem perseguindo, daqueles que botam dúvida em tudo, daqueles que vivem tentando persuadir as pessoas a não seguirem o evangelho. Ah, não, a pessoa diz, não, mas eu estou falando para não seguir igreja, para não ser religioso. Então vai ser o quê, filho do Satanás? Porque não tem outra alternativa. Eu não posso ser filho de Deus se eu não sigo Jesus, se eu não sigo a doutrina, se eu não estou em igreja ou num corpo de Cristo, se eu não tenho ceia, se eu não sei ao Senhor, como Paulo ensina no capítulo 11 de Coríntios, se eu não faço parte daqueles que recebem o poder do Espírito Santo. Ora, tem muita coisa que eu tenho nas Escrituras que eu preciso aprender como fonte doutrinária, mas fonte que nos leve a viver uma vida em corpo. A Bíblia diz que o pé não pode dizer para a mão que não precisa dela. Né? Ou, em outras palavras, Jesus chega a dizer que se o meu olho me escandalizar, é melhor eu arrancar e entrar na vida sem os olhos do que perder, né, a vida eterna. Entrar no lago de fogo com os dois olhos. É preciso que eu entenda isso. Tito aqui, ele é ensinado por Paulo para chamar homens fiéis, para que esses homens ficassem à frente das igrejas nas comunidades. Porque assim como nós hoje temos as províncias, ou melhor, os municípios, né, e também os interiores, em cada localidade tem município que tem várias localidades. Então, para cada localidade dessa, precisa ter igreja. Ah, mas igreja não é templo? Com certeza. Mas a igreja ali, ela pode levantar templos ou barracões para elas adorarem a Deus. Não é condenável isso diante de Deus. Deus não concordou com Davi para erguer um templo que ele nunca pediu para Davi. Mas ele não disse para Davi que Davi estava errado em querer construir. Davi não podia porque tinha feito coisa errada, não só coisa certa. Mas ele levantou Salomão para levantar o templo e abençoou o templo e chamou o templo de minha casa. Então nós temos que ter muito cuidado com essas ignorâncias espirituais. Jesus é mencionado como Salvador, ou Sóter. Paulo enfatiza o papel salvífico de Jesus.
ele se refere a Deus, nosso Salvador, e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Título 1, 3 e 4. Essa ênfase no papel de Jesus como Salvador é um tema central na epístola, especialmente em Tito 2 e 13, onde a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela é estendida a todos os homens. Nosso grande Deus e Salvador. Em Tito 2, 13, Paulo faz uma afirmação teológica poderosa, referindo-se a Jesus como nosso grande Deus e Salvador. Ele coloca a palavra grande Deus, mostrando que ele é aquele ensino de Jesus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus e ele é Deus. Então ele diz, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Este versículo é frequentemente interpretado como uma clara declaração da divindade de Jesus Cristo. Também Jesus é a esperança bendita. Em Tito 2,13, Paulo descreve o retorno de Jesus como a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que destaca a expectativa escatológica daqueles que esperam que Jesus volte, né? Logo, Paulo adverte a Tito a ter cuidado com os falsos mestres. Configuram amplamente a carta de Tito. Ele lida com eles em Tito, 1 verso 10 a 16. Depois retorna aos falsos mestres e a resposta a Tito a eles logo antes de suas instruções finais e saudações, como está em Tito capítulo 3, verso 9 a 11. Significativamente, o primeiro tópico importante de Paulo discute após sua saudação inicial para a qualificação dos presbíteros. Essa sessão de abertura termina com a declaração de que parte da tarefa do presbítero é instruir, segundo a doutrina. Não é segundo teorias, não é segundo narrativas, não é segundo tradição, não é segundo invencionice, porque hoje tem muita invencionice, muita gente aí coloca aquelas roupas, né, cheio de colares, outros cheio de coisa de cores, faz assim uma misturada, né? A pessoa mais parece um bloco carnavalesco, né? Tem o voo da águia, tem tanta coisa que não está no Evangelho, né? E quando está no Evangelho, não está daquela maneira, e não é uma doutrina. Por isso, pregar essas coisas e afirmar que essas coisas são para seguir é a mesma coisa que a pessoa pegar e jogar muito sal numa comida para uma pessoa que sofre de pressão alta. Essa pessoa com certeza quer matar a outra. Então, assim, a maior parte da tarefa dada a Tito de colocar o que resta em ordem e nomear presbítero consiste em manter a pureza do ensino em todas as igrejas de Creta. Na introdução às epístolas pastorais, a natureza do falso ensinamento que Paulo confronta nessas cartas é, portanto, não necessário repetir essas informações. Na verdade, Paulo passa mais tempo em Tito trabalhando a conduta e as motivações dos falsos mestres do que a natureza de seus ensinos. Em essência, Paulo denuncia seus caráteres. Podemos destacar várias coisas que ele diz sobre a conduta e o caráter dessas pessoas. Em primeiro lugar, eles são hipócritas e desobedientes, está em Tito 1:10. A palavra traduzida como insubordinado é a mesma palavra que Paulo usa em 1 Timóteo capítulo 1, verso 9, para os rebeldes, aqueles que não se submetem à lei de Deus. A ironia é que esses falsos mestres, como os de Éfeso, parecem apresentar-se como mestres da lei, Tito capítulo 3, verso 9, ou como uma orientação judaica em Tito 1:10 e 14.
Como alguns sugerem as palavras puro e impuro em Tito 1,15, pode indicar que muito de seu ensino gira em torno da lei judaica da pureza. Entretanto, diz Paulo, em vez de guardarem essa lei, eles são iníquos e, portanto, hipócritas. É aqueles que a palavra de Deus, o próprio Senhor diz que eles nem entram e nem deixam os outros entrarem no reino de Deus. Por quê? Porque se a pessoa está servindo a Deus, ele vai apelar para aquela pessoa, dizendo que ela está seguindo uma falsa doutrina, que ela não pode fazer isso, que ela não pode fazer aquilo, que ela não deve fazer aquilo que ela deveria fazer não está fazendo. Ela faz assim. Se a pessoa não segue nada, é porque ela está errada, ela vai para o inferno, ela está na condenação. Então, onde é que a pessoa quer que a outra fique? Ou a pessoa fica servindo a Deus como Salvador, segue o Salvador, e aqui a instituição do presbitério é uma ordenança do apóstolo, é uma ordenança. Então, se hoje a pessoa não segue dessa forma, ela está indo para o inferno. Porque se os presbíteros não são pessoas fiéis, não são pessoas honestas, não são pessoas que praticam a pureza, não são pessoas que servem a Deus de coração, e se a igreja não tem presbítero, ela está correndo o risco de não estar bem com Deus. E aqui eu falo novamente, igreja como corpo de Cristo, porque aqui o apóstolo fala das igrejas nas localidades. A igreja que existe naquela localidade. A igreja que vive em Bragança, a igreja que vive em Augusto Correia, a igreja que vive em Capanema, a igreja que vive em Irituia, a igreja que vive em São Paulo e em cada cidade de São Paulo, a igreja que vive no bairro tal e no bairro ciclano. É igreja. Ela tem um corpo místico, ela tem uma formação, ela tem um conhecimento e ela deve viver segundo o ensino dado para ela. O ensino doutrinário, que ele diz que o presbítero deve ensinar segundo a doutrina de Deus. Não a falsa doutrina. E nem essa teoria maluca que as pessoas colocam na cabeça que eu tenho que ser daquele jeito, eu tenho que ser do outro jeito. Não, é ler a palavra, crer na palavra, viver a palavra, adorar a Deus, o Deus da palavra, se submeter à palavra, ser santificado pela palavra de Deus. É isso que tem que acontecer. Em segundo lugar, Paulo aponta as suas motivações. No primeiro, ele trata sobre a insubordinação e a rebeldia deles como hipócritas e rebeldes. Na segunda, Paulo aponta para as suas motivações malignas. Tem pessoa que ela é tão persuasiva que ela chega a dar a entender que a pessoa tem que ir para o inferno. Ela não pode estar aqui nem lá, então ela tem que ir para o inferno. São pessoas malignas de coração. A mente delas não dá espaço para o conhecimento pleno da palavra. Só elas sabem de tudo, só elas seguem ao eterno, só elas servem de coração. E isso é prejudicial. Porque se eu não posso ser pai de muitos filhos, ou de todas as pessoas na Terra, porque eu seria um pai que não teria condições de agir com qualidade, eu posso pelo menos ser pai daqueles que nasceram de mim ou da minha esposa ou que eu resolvi agregar com os meus filhos para ajudá-los a conhecer a palavra, a viver Deus. Se eu não posso fazer por todos, eu devo fazer por alguns. E outro vai fazer por mais alguns. E outro vai fazer por mais alguns. É isso que as denominações têm que fazer. Se ela não pode pregar o evangelho e ganhar todo mundo para Cristo, ela tem que absorver a crença de que todas as outras podem fazer. Todas. Então não é essa aqui ou aquela ali, não. Mas todas devem seguir o evangelho de Cristo
e fazer a vontade de Deus. Se não fizerem, estão tudo caminhando para o caminho errado. Ele diz, eles são enganadores que ensinam por torpe ganância. Esses aí que persuade, que buscam o dinheiro da pessoa a qualquer custo, negociam a fé, né? Que querem prevalecer, que querem tudo para eles, por causa deles, tem que obedecê-los, sem reserva. Não é Cristo, eles não apontam para Cristo, porque se eles apontarem para Cristo, Cristo não vai aceitar no meio do corpo místico esse tipo de enganadores, esse tipo de pessoas indignas, rebeldes. Diz aqui, em outras palavras, eles não se perderam equivocadamente no erro. Eles não foram assim, não foi um acidente, não se perderam por acaso, não. Eles se perderam intencionalmente. Ele não só tem intenção de se perder, mas de enganar os outros, para que, desviando-se do caminho e levando outros a se desviarem, enriqueçam à custa dos fracos. Além disso, Paulo fala das consequências das mentes corrompidas que eles têm. Tito capítulo 1, verso 15. Ele faz um comentário semelhante sobre os falsos mestres em 1 Timóteo 4:2. Olha que coisa séria, né? Dizendo que são mentirosos, insinceros e têm mente cauterizada, ou a própria consciência cauterizada. Eles já não se sentem mais do que falam. Eles já mentem e acham que a sua mentira é verdade. Eles já enganam e acham que o engano deles não é engano. Eles já roubam e acham que o que eles estão roubando não é roubo, eles só estão aproveitando a vida e usufruindo dos bens que Deus lhe deu. Querem comer o melhor dessa terra à custa da miséria dos outros. Condenáveis eles são. Para Paulo, a consciência é o detector moral interno da pessoa que nos indica que quebramos a lei de Deus. E aqui não estamos falando da lei mosaica. Aqui nós estamos falando da lei de Cristo, de Deus, que está no nosso coração, que nos leva a saber o certo e o errado, o puro e o impuro, o justo e o injusto, o certo, o correto e aquilo que não é correto, o sagrado e o profano. Nós não somos besta. Nós somos muitas vezes idiotizados, porque nós nos deixamos levar por coisas condenáveis, né, obscuras. Terceiro lugar, Paulo diz que eles professam conhecer a Deus, entretanto o negam em suas obras. Seus discursos são bonitos. Às vezes, quando eu ia ministrar, a pregar o evangelho para as pessoas diziam, não venha com isso, eu nasci nessa e vou morrer nessa. E nessa, como é que eu nasci nessa? Ninguém nasce, a gente nasce bebê. A gente não tem ideia de estar na vida. Mas a minha família era daquela, pois eu vou seguir o caminho da minha família. E se a minha família for daquela assassina, eu vou também assassinar? E se a minha família for beberrona, for drogada, eu vou viver de droga? Eu não vou ter outra alternativa na minha vida? Eu não vou buscar outra alternativa? Eu não vou ter conhecimento de Deus para saber o que é o certo, o que é errado para fazer, para seguir? Só porque eu nasci naquela família e aquela família toda segue imagem, eu também vou seguir porque é isso que é o certo? Eu não vou ler na palavra de Deus que Deus reprova quem segue aos ídolos, às imagens de escultura? Eu não vou deixar a prostituição espiritual e imoral porque eu aprendi que não tem nada a ver? Eu não vou me casar porque não precisa mais de casamento porque alguém disse que no tempo passado não havia cartório, por isso
não existe necessidade, mas no tempo passado não tinha organização de trânsito. E hoje tem, eu tenho que pegar um carro, não tinha carro. Hoje eu pego um carro e eu tenho que obedecer à lei do trânsito. No tempo passado, um dia desse, eu ouvi uma pessoa dizer, olha, porque a pessoa que lê a Bíblia no celular é uma pessoa indigna. Então a pessoa deve voltar a ler no pergaminho. São pensamentos totalmente, sabe, que tapam a mente da pessoa. Se eu não posso ler a Bíblia hoje no celular ou no tablet, num púlpito ou em qualquer lugar, eu também tenho que voltar a ler naquelas tal coisa feita no tempo de José, que a gente fazia aquela taubinha feita com argila e escrevia naquilo. Era assim que era, a coliforme, as letras coliforme. E depois foi surgindo o pergaminho. Já pensou para eu achar o capítulo 30 de Isaías? E nem era dividido por capítulo e versículo. Olha a dificuldade que era antigamente. A modernidade chega e quando ela chega, ela traz coisas boas e ruins. Compete a mim saber avaliar o que é bom e o que é ruim. A Bíblia é a mesma, estando no celular, estando no tablet, estando no computador, estando no papel. A Bíblia é a palavra de Deus, ela tem o mesmo poder. O mesmo poder, não adianta dizer, não, porque no computador ela é mais santa. Não existe isso, o poder de Deus é grande. O poder de Deus é grandioso. É a mesma coisa que eu dizer, o fogo feito por lenha é mais quente que o fogo feito pelo gás. Coloca a mão, então. Coloca a mão, vê qual é o mais frio, coloca a mão e deixa lá queimando. É loucura, pensamento retrógrado. Nós precisamos aprender e conviver com as mudanças, mas sem perder a essência da palavra, a força da palavra, a graça da palavra, né? Isso chega ao cerne da mensagem de Paulo em Tito. Aqueles que realmente conhecem a Deus e foram transformados por seu relacionamento com Ele, demonstram isso em sua vida. Assim, Jesus diz sobre os falsos profetas: pelos seus frutos o conhecereis. Paulo também escreve isso em Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito, aqueles que se apegam ao verdadeiro evangelho cristão e têm o Espírito de Deus, mostram isso em uma vida de boas obras, as quais é uma demonstração de fé cristã. Isso se torna o cerne do ensinamento de Paulo a Tito. Que Deus nos ajude a evitar que vivamos com os falsos mestres que são divisíveis. Olha aí, que são divisivos. Paulo instrui a Tito a advertir uma pessoa divisível 2 vezes, seguindo o ensino de Jesus em Mateus 18. Contudo, se ele permanecer divisivo e impenitente, Paulo diz: evita o homem faccioso. Está no capítulo 3, versículo 10. Não viva do lado de pessoa que só te leva para baixo, que te faz desistir, que diz que o caminho que tu tá errado. Você tem que vigiar, porque se você está seguindo a palavra de Deus, por que está errado? Agora, se você pode melhorar a sua vida, a sua intimidade com Deus, a sua pureza com Deus, a melhoria daqueles que são puros, purifique-se mais ainda, e aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então, eu tenho escolha, né? E eu preciso ter cuidado. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, Pai. Te adoramos, Te glorificamos, Te exaltamos. Lindo és, glorioso és, maravilhoso és, eterno és, soberano és. Estás acima de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, meu guerreiro, o Senhor da guerra, o grande eu sou, o El Shaddai, o Senhor dos milagres, o Senhor que cura,
o Senhor que sara, o Senhor que renova, o Senhor que nos abriga, o Senhor que nos esconde nas regiões espirituais em Cristo Jesus, o Senhor que nos ampara, o Senhor que nos dirige, o Senhor que coordena nossos passos, o Senhor que guerreia nossas guerras, o Senhor que nos ajuda a vencer nossas tribulações, o Senhor que nos educa, o Senhor que nos indica o quanto é bom te servir. Então nós te adoramos, te exaltamos, te bendizemos e te pedimos, Senhor, que essas pessoas, onde chega esta oração, onde chega esse testemunho, esta mensagem, que essas pessoas sejam abençoadas, envolvidas, que essas pessoas se convertam, que essas pessoas se arrependam, Senhor, dos seus maus caminhos e se joguem aos teus pés e coroe de êxito a vida espiritual, vivendo para ti, adorando o teu nome, perseverando, e se caírem, se pecarem, se errarem, tem um advogado junto do Pai, fiel e justo, que não deixará de advogar nossas causas. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Pai. É Ele, Jesus, o teu Filho, que o Senhor nos deu para a glória do teu nome, para fazer coisas gloriosas. Então recebe a minha adoração, meu louvor, minha gratidão, meu Pai. Que o Senhor seja honrado no teu agir, no teu falar. Que o Senhor nos ajude a vencer todo e qualquer desejo permissivo no nosso coração, qualquer pensamento, Senhor, de prostituição, de agravo aos teus olhos, aos teus ouvidos. Senhor, que o Senhor nos ajude a alcançar a fidelidade, a honra, Senhor, a nitidez na visão celestial e um agrado maior, uma proximidade maior contigo. Perdoa nossos pecados em pensamento, palavras e obras e nos ajuda, meu Pai, a ir em busca da tua santidade em nossa vida. Abençoa o pobre, necessitado, o aflito, o carente. Socorre aquele que está desempregado, aquele que está sem o pão de cada dia, aquele que está endividado. Abre as portas, por favor, meu Deus. Ajuda esse pobre, miserável, cego e nu, homem pecador que eu sou. Me ajuda a viver uma vida de agrado diante de ti, Senhor. Abençoa teus filhos espalhados em todo este planeta Terra. Cultiva no coração deles, Senhor, a esperança, a fé e uma vida íntegra diante de ti, Senhor. Assim, não nos abandone aos nossos próprios desígnios, aos nossos próprios desejos, à nossa própria carnalidade, não, Senhor. Mas, se possível, se for da tua vontade, se for do teu querer, nos perdoa, nos purifica, nos santifica e nos ajuda a viver uma vida de agrado diante de ti. Continua conosco, sustentando a nossa vida, nos dando noção cada dia mais de nos rendermos aos teus pés e confiar a nossa vida no teu legado, no teu principado, no teu beneplácito, para que vivamos de acordo com a tua verdade. Ah, Senhor, socorre meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu vizinho, meus filhos, minhas filhas, meus cunhados, minhas cunhadas. Socorre, Senhor, meus primos, meus sobrinhos. Socorre, Senhor, o alto, o baixo, o gordo, o magro. Socorre, Senhor, a pessoa negra, a pessoa branca, a pessoa, Senhor, cabocla. Ah, Senhor, socorre a todos aqueles que mesmo, Senhor, que desejaram, que vivem numa vida desenfreada, no pecado, na impiedade, que o Senhor possa trazê-los para perto, Senhor. Assim recebe minha gratidão, minha adoração, meu louvor, pois tudo faço isso, tudo te peço. Saúde, paz e perseverança, em nome de Jesus, o teu Filho amado, em nome de Jesus.